TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, ao vivaço, começando mais um Câmara Esportiva na tela da minha, da sua, da nossa TV Câmara Natal. Hoje, quinta-feira, tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Temos novidades, tá? Novidades por parte do ABC, novidades também por parte do América, então fica ligadinho, fica sintonizado que o programa de hoje promete. Já dou uma boa tarde para os nossos comentaristas, Pedro Neto, Rafael Anjos, boa tarde. Boa tarde, Hugo, boa tarde, Rafael, boa tarde a você que está em casa nos acompanhando. Pois é, várias novidades hoje, o ABC aí anunciando novas contratações, parte do dinheiro sendo liberado também, o que dá uma tranquilidade maior para o presidente Vieira Marques trabalhar, e o imbróglio também do jogo do América contra o Corinthians, né? Porque no mesmo dia do jogo tem uma corrida em Natal, no espaço ali do Arena das Dunas, e que estão tentando resolver como é que vão equacionar esse problema. Mas vamos torcer para que consigam resolver esses problemas o mais rapidamente possível. É verdade. Boa tarde, Rafael Anjos. Boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Hugo. Agradecido por mais uma vez ter sido convidado. O ABC, contratações, né, dinheiro desbloqueado, porém falta ainda um projeto esportivo melhor, né, para a equipe do ABC, e o que me preocupa também muito, como eu já disse aqui na outra quinta, são mais uma semana, mas são 7 dias e o América não anunciou nenhuma contratação. O elenco do América foi campeão do estadual, é um elenco bom, um elenco que a gente pode considerar bom para a disputa do campeonato, mas o América precisa muito, mas muito de contratações. Não adianta achar que esse time da Série D, que esse time que ganhou o estadual, vá nadar de braçadas na Série D e conseguir o acesso, que é o mínimo que se espera do América esse ano. E o América que anunciou hoje a contratação do volante do Baraunas, o Ferrugem, jogador que chega para compor ali essa função de meio de campo, junto com o Ferreira, junto com o Souza, junto com o Enderson, o Antônio Villa, enfim, vários jogos, Davis também que está por lá. Pedro Neto, bom jogador? Bom jogador, o Ferrugem foi um dos jogadores que se destacaram na equipe do Baraunas. Baraunas eu gostei do Ferrugem, gostei do Cleiton, gostei do Cabaré, que foi contratado pelo Santa Cruz. São jogadores, na realidade, que mostraram um bom trabalho na equipe do Baraunas. E no meu entendimento o América acerta. Vai que esse jogador dá certo na Série D e daí para frente é com ele. Rafael, inclusive, chama a atenção porque a gente não tinha visto ainda nem ABC e nem América contratando um jogador que se destacou no Campeonato Potiguar. O ABC segue sem anunciar, mas o América foi atrás do Ferrugem. Eu não vi que o Ferrugem tinha sido anunciado oficialmente. Hoje, deve ter sido hoje de manhã. Pela manhã. Mas já existia o indício desde ontem à noite do Ferrugem, que já estava treinando no América ontem, né? É um bom jogador, é uma aposta completa, uma completa aposta. É um jogador que se destacou, não acredito que é um jogador que vá ganhar a posição, é um jogador que vem para compor o elenco do América, que já tem bons volantes, né? O América tem o Enderson, tem o Ferreira, tem o Souza, que não está jogando como volante, mas é um jogador ali, uma espécie de segundo ou terceiro homem, dependendo de como o América for jogar. Tem o Gabriel Davis, então é uma posição que eu não acredito que o América fosse carente, né? Mais uma aposta, enxergaram um potencial no Ferrugem, que é um bom jogador, não esteve na minha seleção do campeonato, o Ferrugem, né? Mas é um bom jogador, é um jogador que eu observei também. Eu gostava muito do Everton Cabaré, que está mudando de nome agora, é Everton Lino. Everton Cabaré faz muito mais bem ao futebol, tá, gente? Esses nomes e sobrenome, para mim, prejudica um pouco. Deixa isso para os jornalistas, para os técnicos, era tão bom quando você tinha apelidos, Zico, e assim outros nomes, eu acho que faz bem para o futebol, Garrincha e tantos outros, né? Mas eu acho que o América contratou esse jogador para compor o elenco, não é na posição que o América mais precisa. O América precisa urgentemente de um lateral esquerdo. Os dois laterais esquerdos que jogaram, nem o João Lucas, nem o Guilherme Guedes, convenceram para mim, e o América precisa de
alguns reforços no setor ofensivo da equipe. Aí sim, eu acho que são as principais necessidades do América, que tem que incorporar o elenco como um todo. A zaga eu também não vejo uma grande necessidade, mas os jogadores de ponta, principalmente, e um lateral esquerdo, eu acho que deveriam ser as prioridades. Se o Ferrugem for uma oportunidade de mercado, ótimo, é um bom jogador para compor o elenco. Mas eu creio que dificilmente vai jogar nesse time do América. Vinícius Paulista já não está mais no América. Não, tá no América sim. O Vinícius Paulista tinha Porque existia a possibilidade dele sair do América. Eu conversei com o Hugo Monte no dia do título do América. O que foi me dito? O Vinícius Paulista ele foi reintegrado ao elenco. Não é que ele estava afastado, ele estava em uma negociação com o Ferroviário do Ceará, que disputa a Série C. Uma negociação que era boa para o jogador, o América não ia se dispor em liberar desde que fosse bom para o jogador, estavam nas negociações, pelo que eu entendi foi isso, né? Foi muito rápido também, mas o Ferroviário não quis pagar a contrapartida que deveria o América e o negócio acabou dando para trás. E aí o Vinícius Paulista foi reintegrado ao elenco do América, então está regular para disputar o campeonato. Se o Vinícius Paulista sair, aí sim, o Ferrugem poderia ganhar um espaço, embora jogue também como segundo volante, né? Eu não acredito, porque tem Ferreira, o Enderson, tem Gabriel Eu me Davis. refiro à função de cabeça de área mesmo, como primeiro volante. Mas o Marquinhos Santos, ele afunda muito o Ferreira nessa função, e quando o Ferreira não joga, eu não acredito que ele vá colocar o Ferrugem. Até pela pouca rodagem do jogador. Então, eu acredito que ele fosse mesmo, não vai utilizar tanto o jogador, a não ser que o jogador chegue e se destaque, a gente sabe como é o futebol, encaixa ali no time, mas eu não acredito que o Ferrugem vai jogar, não. Em relação, Pedro Neto, a esse sorteio, minha gente, a expectativa era grande, né? Quem que o América iria enfrentar? Poderia vir um Palmeiras, poderia vir um São Paulo, poderia vir um Flamengo, poderia vir um Corinthians, e veio o Corinthians. E aí, Pedro Neto, é um adversário que dá para o América surpreender e eliminar? Acredito que sim, pelo que eu tenho visto do Corinthians. Eu tenho acompanhado alguns jogos do Corinthians, que o Corinthians não conseguiu, como nós chamamos no futebol, né, não conseguiu ainda encaixar. É uma equipe que está tendo um problema seríssimo. O técnico já começa a ser bastante contestado, o português. E por América eu entendo como sendo uma boa, porque existe sim a possibilidade do América chegar a uma quarta fase, que vai render 3 milhões e 200 mil reais. Então, a América tem esse jogo em Natal, expectativa, no meu entendimento, casa cheia, 90% da torcida do América. Aliás, a direção do futebol da SAF da América acerta na hora que diz que é 90% para a torcida do América e 10% para o adversário, está correto, porque com certeza a torcida do América deve comparecer em grande número. Eu só não concordo de forma nenhuma, já disse ontem, vou repetir, eu espero que não coloquem ingresso a R$2.000, né? O cara tem que vender mãe, pai, avô, bisavó, filho, tartaruga para poder ir para o jogo. Faça um marketing bem feito para que tenhamos. O grande problema é que no mesmo dia do jogo, pelo menos até agora, 1º de maio, né, tem uma corrida marcada aí do Sesc, e estão tentando aí adequar como fazer isso aí. Se não me engano, terá, aliás, uma reunião agora à tarde ainda, se não for hoje, pelo menos será à tarde. A administração do Estádio Arena das Dunas, pessoal do Sesc, o América, para tentarem equacionar esse problema. Mas, sem dúvida nenhuma, para o América é um grande negócio esse jogo contra o Corinthians. Rafael, o América encarando o Corinthians, o primeiro jogo, já aqui em Natal, na Arena das Dunas, é um bom negócio para o América? É o melhor dos negócios para o América, né? Diferente do que as pessoas pensam, eu acho sempre melhor fazer o primeiro jogo em casa. Sempre. Porque você sai com uma vantagem, né? A vantagem de jogar em casa lhe permite construir uma vantagem, certo? Então, a de decidir em casa, óbvio, é o final, é o último jogo, mas quando você já sai com empate, por exemplo, vamos dizer que o América joga com o Corinthians lá, toma 3-0, prejudicaria público, prejudicaria renda, e esportivamente seria muito difícil. Se o América sai com uma vitória magra aqui contra o Corinthians, vamos imaginar uma hipótese boa, o América faz 1-0 aqui no Corinthians ou até empata,
joga a pressão para o Corinthians lá na Arena Corinthians, e se as coisas não vão acontecendo para o Corinthians no começo do jogo, a torcida vai se irritando, os jogadores vão ficando mais nervosos, até porque o Corinthians com certeza vai querer decidir o jogo no tempo normal, não vai querer levar para os pênaltis, porque aí você equipara mais ainda o jogo. Então eu acredito que jogar primeiro em casa, tanto em questão financeira quanto em questão esportiva, é mais vantagem. Mas é algo assim, não existe uma matemática nesse tipo de questão. Depende do jogo, depende das circunstâncias. Mas eu prefiro iniciar em casa porque você constrói uma vantagem e vai lá para fora sabendo aonde você pode correr os riscos. E aí se perder em casa, aí já fica mais difícil ainda mesmo. E aí perderia de qualquer forma, vamos dizer assim, lá. Então fica mais difícil. Eu concordo plenamente contigo. Estava até conversando aqui em off com o Pedro, lembrando de outros confrontos da Copa do Brasil, onde os times potiguares fizeram a segunda partida em casa. Eu lembrei daquele ABC e Flamengo, que o primeiro jogo foi no Maracanã, o Flamengo com um timaço, né? Fez um placar elástico, e no segundo jogo, até o técnico era reserva, né? Foi contra o Flamengo, o ABC na pandemia. Lá, ou foi 5, ou foi 6, né? E aqui nem Renato Gaúcho veio para Natal, o Flamengo veio com a equipe reserva. E eu concordo demais com o Rafael, eu tenho o mesmo pensamento. Quando você faz a primeira partida em casa, você pode construir um placar aqui e você passa, no caso, ao teu adversário a responsabilidade de chegar na casa dele e tentar virar o jogo. Nós tivemos o próprio ABC contra o Vasco da Gama, né, lá no Rio de Janeiro, se dando bem. O América, aqui em Natal, fez o primeiro jogo contra o Fluminense, perdeu 3-0, venceu lá de Escandões. É claro que aquilo ali foi uma coisa difícil de acontecer novamente, mas aconteceu, né? Mas nós já tivemos diversas vezes isso aí. Então eu entendo que o América agora é trabalhar para fazer o jogo dele aqui em Natal contra o Corinthians, fazer um bom resultado, e aí sim para buscar em São Paulo, quem sabe aí um resultado que possa dar ao América a possibilidade de chegar à quarta fase, que dará 3 milhões e 400 mil reais. Um dos destaques do América Futebol Clube é o Renan Bragança, goleiro que vem muito bem aí defendendo a meta do clube. Temos uma entrevista com o jogador, vamos acompanhar. A chave já virou, acho que na cabeça de todo mundo já virou a chave, né? A gente até mostrou no treino de hoje aí, o empenho de todo mundo, um treino bastante puxado, bastante forte aí, todo mundo deu o seu máximo. Ao meu ver, a gente não, nesses dias que a gente ficou parado, a gente não perdeu muita condição física, tá todo mundo bem, todo mundo forte, todo mundo voando. Mas a chave já virou sim, a gente tá com a cabeça já na Série D. Hoje descobrimos também o nosso adversário na Copa do Brasil, mas primeiro a gente tem a Série D, a gente tem a estreia. E vamos pensar na estreia, que vamos jogo por jogo, e pode ter certeza que a gente vai fazer uma boa campanha aí e vai subir e vamos brigar para ser campeão aí na Série D. Tá aí o Renan Bragança, com toda certeza um dos trunfos do América para a conquista desse campeonato potiguar. Mas agora falando sobre o ABC, uma notícia muito boa, né? Uma notícia muito boa, os recursos bloqueados do TRT na Justiça do Trabalho, parte dele, 2,4 milhões, foram liberados para o ABC Futebol Clube trabalhar com essa verba na montagem do elenco. Embora esteja muito em cima, me parece que vem em ótima hora esse valor, não é, Pedro, Rafael Anjos? Sem dúvida nenhuma. Com certeza é um dinheiro que vai chegar numa boa hora. O ABC está precisando resolver algumas pendências, né? Jogadores que o ABC quer liberar e por falta de dinheiro ainda não conseguiu. Acredito que agora sim, o presidente Bira Marques, sua diretoria deve chamar alguns jogadores, né, para fazer esse distrato. E também novas contratações. O ABC vai para esse jogo da próxima segunda-feira, sem Samuel. Talvez aí o Wellington Reis vá para o jogo, ainda existe uma pendência, mas parece estar sendo resolvida com a Aparecidense. E o ABC buscando aí novas contratações. Então esse dinheiro chega em boa hora e eu não tenho nenhuma dúvida que será bastante útil para o ABC Futebol Clube. Eu espero que o dinheiro seja bem utilizado, Pedro, Hugo, vocês que nos assistem, porque eu tenho muito receio do ABC não conseguir empregar o dinheiro bem nos jogadores, né? Lembramos que o ABC ano passado teve receita recorde, passou para a terceira fase da Copa do Brasil, estava numa Série B, né? E estava também na Copa do Nordeste, onde foi até a semifinal. E não conseguiu montar um time competitivo para a Série B. Então, eu tenho muito medo de
quem serão essas contratações, como virão, como chegarão aqui, porque eu não tenho dúvida da qualidade técnica do Adrian, por exemplo. Eu acho que ele é um jogador excepcional. Tecnicamente, a gente já viu ele jogando no Flamengo, nas seleções de base. Para o nível que o ABC se encontra de meias, ele é tecnicamente excepcional. Mas como chega o Adrian? O Adrian ainda não conseguiu jogar. Então, essas contratações que o ABC tem que trazer é para chegar, botar a camisa e estrear. Assim como vai fazer Gabriel Santiago, Wellington Reis e Felipe Albuquerque. E o outro jogador, Pedro Felipe, 27 anos de idade, vem do Noroeste, foi vice-campeão da Série A2 do Paulista. Não sei se vai ser titular o Pedro Felipe, né? Não sei se vai dar tempo de treinar, de ser regularizado. Mas esses três, pelo menos a indicação que a gente tem é que esses três serão titulares. O ABC ainda precisa de mais um zagueiro, o Eduardo Churran, acho que a gente vai até ter a fala dele aí depois. É um bom jogador, pelo que a gente acompanhou, não sei se vai render aqui no ABC, mas o ABC ainda precisa de um lateral esquerdo reserva. O Romário não mostrou nenhuma condição de jogar a Série C. Tem um salário alto também, o Romário. O Henrique Ávila não mostrou nenhuma condição de vestir a camisa do ABC. Então o ABC precisa contratar lateral esquerdo, precisa contratar atacante. O Daniel Cruz, o Alisson mesmo, o Juan, não mostraram a que vieram, não conseguiram render no estadual pobre tecnicamente, que esse ano foi um pouco até melhor, a gente tem que fazer uma correção. Não sei se os times foram piores de ABC e América ou os outros estavam melhores, mas eu achei o nível técnico um pouco mais alto do que os dos anos anteriores. Então, se Juan, Daniel Cruz, Diego Jardel não renderam no estadual, será que eles vão render na Série C? Então, eu acredito que não. Então, será que com jogadores mais qualificados ao lado deles, e aí a gente fica torcendo para que o Felipe Albuquerque renda melhor do que os outros, do que o Gabriel Santiago, que o Gabriel Santiago renda bem, de que um Pedro Felipe desse que está chegando renda bem, e os dois atacantes que ainda serão anunciados sejam bons jogadores, assim como o Eduardo Turran? Pedro, será que de repente com melhores jogadores ao lado, um Diego Jardel vai subir o rendimento? Um Daniel Cruz, caso permaneça, porque muita gente está especulando que ele possa sair? Não, eu não acredito que Daniel Cruz saia. O Daniel Cruz deve permanecer, muito embora ele tenha proposta de clubes de Série B, né, dentre eles a Chapecoense, tem interesse no Daniel Cruz, mas Daniel Cruz deve permanecer no ABC. Já Diego Jardel, né, não mostrou até hoje futebol para estar no ABC Futebol Clube. Se porventura tiver que sair, no meu entendimento, não fará falta alguma, assim como outros jogadores também. O Henrique Ávila, que o Rafael acabou de citar aqui, o Henrique tinha praticamente deixado certa a sua saída do ABC. Mas, na segunda-feira, ele apresentou um atestado médico, né, entrou no DM. E você no DM você não pode ser demitido. Né? Então, a direção ainda ladrão. tenta resolver esse problema aí. O Henrique deve entender, né, se estiver nos assistindo. Às vezes você não dá certo no clube, dá em outro, cara. Não deu no ABC, vai para um outro, tenta, né, acertar no outro, tudo. Se o ABC não tem mais interesse nele, faz um acordo, sai, é melhor, sabe? Procura lá fora um espaço, porque com certeza se aparecesse um outro clube e ele estivesse apresentando um bom futebol, com uma proposta melhor, ele também chegaria para a direção do ABC pedindo para ir embora. Então não tem nada de errado nisso, mas o ABC deve sim procurar alguns jogadores aí e fazer acordos para que esses jogadores possam deixar o clube. Um dos novos jogadores, como o Rafael bem disse, é o Eduardo Churran, ele que vem do Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Temos uma entrevista fornecida pela TV ABC, vamos acompanhar. Muito feliz pela confiança do treinador, da comissão técnica, do grupo, né? E agora é focar nos trabalhos, nos treinamentos para entrar no ritmo, né? Junto à galera e poder ajudar o máximo possível. Tá aí o jogador, o Eduardo Churran, jogador que tem passagens aí pelo Pouso Alegre, foi vice-campeão, né? Enfrentou o América e o Diá, com certeza intermediou, né, a vinda do jogador, porque ele foi atleta do Diá. Então o Diá não quer essa alcunha de analista de mercado, porém já está trabalhando, né? Rafael, Pedro. Não vejo nada demais não, se Diá, porventura, com certeza deve estar fazendo algumas indicações, não tem nada de errado disso não, ele é funcionário do clube, acredito eu que ele receba para isso, então no meu entendimento é uma coisa super normal, natural, eu espero que indique bons jogadores, né? Porque o ABC vai precisar muito nessa Série C de bons jogadores. Eu gostei muito do Pedro Felipe. Rafael, você viu também os vídeos? Claro que no YouTube, quando a gente vai acompanhar, o empresário seleciona só os melhores momentos do jogador, né? E a gente fica com um pouco de pé atrás por conta disso.
mas os melhores momentos me agradaram muito, né? Porque é um jogador de passada larga, é um jogador de profundidade, é um jogador que tem boa estatura, pisa na área também, pode fazer ali uma referência. Enfim, quando a bola vem da outra ponta, ele fecha na área. Gostei do que vi. Eu vou só fazer, eu vou falar sobre o Pedro Felipe, mas eu queria só fazer um comentário que eu estava fazendo no meio da entrevista aí, nem sei se saiu. O Eduardo Thuram não tem nada a ver com o Thuram. O Thuram era um lateral direito francês. Mas chegou a ser zagueiro também. Chegou a ser zagueiro depois, mas era careca, não era tão alto. O Eduardo Thuram é canhoto, né? Um cabeleiro ali bacana, então não tem muito a ver com o Thuram, não. O apelido não foi muito... A semelhança é só porque são negros, né? E talvez o estilo de jogo, vamos ver se pode ser parecido, mas pelo menos de forma física e do jogo não é tão parecido. Mas eu gostei do Pedro Felipe. Eu tenho uma questão, e vi o pessoal reclamando muito nas redes sociais do Noroeste. Eu gosto sempre de acompanhar as redes sociais do clube que o jogador vem. Então, o ABC fechou com o Pedro Felipe, que era do Noroeste. Eu vou lá no perfil do Noroeste e gosto de dar uma olhada nos comentários, que aí a gente vê a reação dos torcedores. Os torcedores descendo a lenha no Pedro Felipe, não gostaram muito da contratação deles. No vídeo eu gostei do que vi, é um jogador que, para mim, tem caráter... Desceram a lenha na diretoria por ceder... No jogador. Disseram que, apesar dele ter feito o gol, que deu acesso, parece que foi ele que fez o gol do acesso, não gostaram do jogador, não apagam o que eles fizeram de ruim. A gente sabe que torcedor fala muito também. Eu me lembro muito do caso do Basílio, quando fechou com a ABC, a torcida do Criciúma estava dando graças a Deus e o Basílio se tornou o que se tornou aqui. Cada jogador em um clube vai ter uma história, né? Eu gostei do que eu vi no vídeo do Pedro Felipe, num vídeo de recorte do YouTube de um jogador profissional. Tem que ter bons lances, né? Não pode, né? Mas eu gostei da estatura, pelo que eu vi, é um jogador que me lembra, para trazer um jogador próximo aqui do futebol potiguar, o Fábio Lima, naquela questão de canhoto, de dar a passada mais forte, né? De jogar ali pelo lado esquerdo. Vazio, né? Exatamente, é um jogador que tem uma boa arrancada, mas precisa ver como ele vai encaixar no ABC, né? O Daniel Cruz é um jogador de muita força, é um jogador, eu gosto bastante do estilo de jogo do Daniel Cruz, principalmente quando ele joga pela ponta, fechando para o meio. Eu não gosto do Daniel Cruz de centroavante. Então tem que ver como o Marcelo Cabo vai utilizar o jogador, como ele vai se encaixar nesse sistema do ABC. A gente espera que dê certo, né, Pedro? Mas ninguém sabe como é que vai ser o encaixe dele no time do ABC. Cada jogo, cada jogador, né, é uma história diferente. Na realidade, que o Pedro possa chegar em Natal e possa realizar no ABC, como você disse, o pessoal do Noroeste, os torcedores tinham uma barbaridade, mas quem sabe? Nós já vimos, você citou o Basílio, tem vários outros que chegaram aqui, até então desconhecidos, e que deram certo. Incluí outros que chegaram aqui com, agora mesmo, Parraguês, o Diego Jardel, e que não vem dando certo. E Pedro, você na abertura do programa mencionou aí a suspensão do Samuel. O STJD definiu, né, os promotores definiram por um jogo a mais de suspensão que o Samuel terá de cumprir. Aquela expulsão ainda contra o CRB na Copa do Nordeste, cumpriu a automática contra o América, porém vai precisar cumprir mais uma partida, como é uma competição que pertence à Confederação Brasileira de Futebol. Ele não poderá atuar contra a Ferroviária de Araraquara, assim como o Anderson Cook, que também não poderá estar por lá realizando o trabalho dele como preparador físico. E outro jogador que vai desfalcar a equipe, se é que pode se considerar um desfalque, que muita gente não gosta, né, do futebol dele, é o Esquilo. Tá entregue ao departamento médico com uma lesão no adutor da coxa. Não vejo Esquilo como reforço. Eu, na realidade, não acredito. Desfalque, né? Não vejo como desfalque. Não vejo. Tá? Então, eu acredito que o ABC não perde nada com isso. Samuel, para você tê-lo no banco, para colocá-lo no segundo tempo, tudo, é um jogador com meu entendimento para participar do elenco. Ele é um jogador importante, sim. Agora, está fora, né? Aquela expulsão boba dele, aquele absurdo que ele cometeu, levantando o pé quase que no pescoço do jogador do CRB. Pegou 2 jogos, pagou automático, agora tem mais um. E é um jogador que o técnico Marcelo Cabo já não vai poder contar para essa próxima partida, a primeira da Série C contra a Ferroviária. Eu sou fã do futebol de Samuel, né? O Hugo sabe, escuta mais, eu gosto muito do jogador Samuel. Eu acho que ele pode ser melhor utilizado no elenco do ABC. Não vejo ele como um meia, como muitas pessoas dizem. Ou ele é um terceiro homem de meio campo, ou é um jogador que joga na ponta, fechando para o meio, né? O pela ABC, direita? Pela direita, pela esquerda, ele pode jogar tanto dos dois homem, lados. Né? Até um terceiro homem ali, você joga com 2 volantes e ele saindo ali pela esquerda, com outro meia pelo lado direito.
ou vice-versa, ou até ele num 4-2-3-1 como ponteiro esquerdo ou direito. Eu acho que o Samuel agrega muito porque tem bom passe e é um jogador que tem muita vontade. Né? Para falar da expulsão, ele tem tanta vontade que ele entrou com vontade demais. Eu não acho o Samuel um jogador maldoso. Né? Ele errou naquele jogo, é uma tomada de decisão, a gente tem que entender que está no calor do momento, é um jogo na pelada, às vezes a gente dá a entrada mais forte, imagina num jogo, cara profissional, então ele teve muita vontade, acabou tomando a decisão errada, prejudicou o ABC, inclusive, né? Mas eu gosto demais do futebol do Samuel, para mim, junto com o Wesley, o zagueiro do ABC, e o Carlos Eduardo foram os melhores jogadores do ABC esse ano, e o Varão que chegou depois, que agregou muito ao time do ABC. Para mim, se a gente pudesse citar destaque desse começo de ano do ABC, são esses 4 jogadores. E eu acredito que o Samuel tem que ser bastante pensado em ser utilizado. Né? Com os pontas que o ABC tem, com o pouco que vem rendendo, Juan, Esquilo, eu acho que poderia se dar uma oportunidade para o Samuel, que marca bem, né? Um cara que tem recomposição e que pode jogar ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito, mas que pode ingressar nesse time titular do ABC. Porque entendamos, viu, Pedro? Quais foram os sucessos do ABC nos últimos anos? Leandro Campos, foi um técnico que teve sucesso, Marchiori. Ambos conhecidos por serem retranqueiros, né? Por ser um jogador defensivo. E o ABC não tem orçamento para jogar para frente. Você não pode esquecer de Geninho, né? Que foi o maior deles. Né? Geninho também. O maior deles. Isso, mas eu estou dizendo, são técnicos que são considerados retranqueiros. Desconhecidos, né? E retranqueiro, que jogava para trás, a torcida não gostava, mas que deram resultado ao ABC. E o ABC não tem condição financeira, não tem uma estrutura, um orçamento suficiente para montar um time excepcional do meio para frente. Tem que realmente fechar a casinha, né, e jogar ali de olho no resultado. Depende muito. Você olhar o Botafogo da Paraíba, o CSA, Sampaio Corrêa, esses clubes têm estrutura tão maior do que o ABC. Como é que esses clubes conseguem jogar para frente, chegam na Série C, o Botafogo praticamente todos os anos fica entre os 8 melhores colocados. Depende das peças, né, que se traz. Né? Se você trouxer as peças certas, você vai um pouco mais longe. Agora, em relação ao Samuel, eu concordo com o Rafael, eu gosto muito do futebol de Samuel também. Eu só não vejo ele como acima de um segundo volante. No máximo, um segundo volante. Tá? Primeiro, o segundo volante. Quando muito, o terceiro, numa necessidade. Daí para frente, não, porque ele não é aquele jogador de um passe espetacular. Agora, é um jogador que corre bastante, é um jogador que se entrega, é um jogador que desarma bem, tem um bom chute de longa distância. Então, na minha equipe, por exemplo, ele não seria titular, mas seria um dos principais reservas. Tem que controlar o ímpeto, né? Que é um jogador que já tomou bastante cartões. Com muita força, né? Desnecessária. Controlar um pouquinho o ímpeto, aquela coisa da juventude, de querer se destacar. Bom, chegamos no fim de mais um Câmara Esportiva. Agradecer demais a vocês pela sintonia, pela audiência. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Né? Deixar à disposição aqui para sempre que vocês precisarem estar aqui presentes e torcer, vamos torcer bastante para essa estreia do ABC na segunda-feira, para que possa construir um bom resultado, e pelo América também, que deve estrear no próximo final de semana fora de casa com o Maracanã, que o América possa... Na segunda-feira também. Né? Na segunda também, já saiu a tabela detalhada, é no final de semana contra o Maracanã. Se for na segunda-feira, eu acho que o jogo contra o Corinthians, Pedro, deve passar para a quinta, para o dia 2. Mas talvez modifique, vai cair no domingo mesmo. Não pode, porque o Corinthians joga na sábado. Exatamente, aí não tem condições. Então vai ser complicado. Vamos torcer para as nossas equipes fazerem alguma coisa de importante e o Santa Cruz e o Potiguar também, né? Verdade. Tamo junto, Pedrão. Valeu, grande abraço, Rafael, e a você que está em casa também. Valeu, minha gente. Amanhã a gente se reencontra, você sabe bem, a partir de 1h20 da tarde. Até lá.